9 de maio de 2018. Para não repetir vexame do ano passado, São Paulo encara nesta noite Rosário Central, no Morumbi, precisando vencer. Outro a entrar em campo nesta quarta é o Palmeiras. Verdão começa a caminhada na Copa do Brasil fora de casa contra o América Mineiro. Com Rodriguinho de volta, Corinthians faz os últimos ajustes antes de decisão de amanhã contra o Vitória. E ainda, as últimas informações do Santos antes do confronto contra o Luverdense. E lesão de Daniel Alves durante título do PSG pode tirar lateral da Copa do Mundo. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que logo mais às 9h45 recebe o Rosário Central no Morumbi, em duelo que vai decidir uma vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, na Argentina, 0-0. E agora o tricolor precisa vencer para não acumular mais um fracasso na temporada que já foi marcada por eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. É claro que um empate na casa do adversário e com um a menos desde o primeiro tempo pode ser considerado um bom resultado. Mas, ao mesmo tempo, é muito perigoso. A missão do São Paulo, logo mais no Morumbi, é simples no papel. Só a vitória interessa e, se possível, sem tomar gol do Rosário Central, porque se tomar a coisa pode desandar. O time argentino jogará por qualquer empate desde que balance a rede, ao menos uma vez. A partir daí, qualquer igualdade classifica o Rosário. O time que marca bem forte, tem uma bola parada perigosa, mas vai jogar esperando a gente errar. A gente vai ter que furar um bloqueio que eles vão ter e vamos conseguir, se Deus quiser. A missão do técnico Diego Aguirre é evitar que o cenário do ano passado se repita, quando o São Paulo foi eliminado de 3 competições ainda no primeiro semestre: Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana. No treinamento de ontem foram permitidas poucas imagens, mas deu para ver que Nenê e Éder Militão estão recuperados, tanto que foram relacionados. Valdívia e Marcos Guilherme brigam pela vaga de Everton. Outra dúvida está entre Petros e Lisiero para entrar na vaga de Hudson no meio-campo. Com isso, o São Paulo deverá entrar em campo com Sidão no gol, Arboleda, Bruno Alves, Éder Militão ou Anderson Martins, Regis, Petros ou Lisiero, Jusilei e Reinaldo. Na frente, Nenê ou Cueva, Valdívia ou Marcos Guilherme e Diego Souza no comando do ataque. É um jogo decisivo, onde passa para uma próxima fase de um campeonato importante que é a Sul-Americana. E a gente sabe dessa importância e vai lutar e batalhar bastante para sair vitorioso do Morumbi. O nosso torcedor está do nosso lado, lutando o Morumbi. Ele faz o caldeirão e nos empurra para cima dos adversários. E isso faz com que a gente tenha mais força para ganhar o jogo. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A torcida do São Paulo na expectativa hoje de um bom público no estádio do Morumbi e uma classificação. Por que uma classificação? Daqui a pouco nós vamos acompanhar aí o nosso trabalho junto à equipe do Rosário Central. E o que nós pudemos observar ontem é que o São Paulo vai pegar um adversário morto, não é? E aí o São Paulo, eu não gosto muito de falar de obrigação, mas o São Paulo tem obrigação de em casa passar pelo Rosário Central. Empate em 0-0 lá. Depois, nos últimos 4 jogos, a equipe do Rosário perdeu as 4 partidas. Perdeu a última para o Arsenal de Sarandi por 4-0. Está com o técnico interino, está nas últimas colocações do Campeonato Argentino. O São Paulo não pode pagar o mico de não se classificar em casa diante de um adversário muito fraco. Repito, já a gente vê a preparação do Rosário. Diante disso, o São Paulo, que até comentava com o Flávio na segunda-feira aqui, a gente comungava da mesma opinião, o São Paulo pode fazer uma boa campanha, comparada no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma boa campanha do que ele fez na temporada anterior. Mas não é um time que vai brigar por título. Então, de repente, se tem uma competição, aspecto financeiro, uma competição que também dá vaga a Libertadores e que é muito interessante, é a Copa do Brasil. Então, talvez possa ser, no meu entendimento, a prioridade do São Paulo essa competição. Por isso, o São Paulo tem, no meu entendimento,
Por isso tem o São Paulo, no meu entendimento, obrigação de vencer, Flávio. Boa noite. Boa noite. Não só você falou Copa do Brasil, Sul-Americana. Desculpa, Sul-Americana. Também a Copa do Brasil. O São Paulo já foi na Copa do Brasil. Já foi na Copa do Brasil. E a Sul-Americana dá a vaga à Copa Libertadores da América. Sim. Boa noite, então, Garrafa. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva, Michele. Boa noite. O time do Rosário é muito ruim mesmo, é fraco. O São Paulo poderia já ter vencido lá na Argentina, não venceu. Então é só fazer o normal, né? Só fazer aquilo que se espera de um time que vem melhorando. Está longe de ser um time espetacular, é um time que começou agora a trabalhar. O São Paulo sempre recomeça, né? Mas recomeçou com o Diego Aguirre e vamos ver o que ele vai fazer. Mas em tese o adversário é muito fraco. Agora é claro, né? Sexta-feira é aniversário da eliminação para o Defensa e Justiça, que é bem pior do que, historicamente, todos os sentidos, do que... Equipe que nunca tinha jogado uma partida internacional fora, uma equipe praticamente amadora. E acho que só jogou essa também. Então, o São Paulo normalmente ganhará o jogo. Precisa ganhar, né? Se empatar 1-1, 2-2, está fora. Teoricamente vai ganhar o jogo. Não consigo imaginar encontrar dificuldade com um time tão fraco como está momentaneamente o Rosário Central. Veja na reportagem de Osmar Garrafa como foi o último treino dos argentinos antes do confronto contra o Tricolor. Em crise. Assim chega o Rosário Central para brigar com o São Paulo por uma vaga à próxima fase da Copa Sul-Americana. A equipe argentina não vence há 4 jogos. Desde a última partida, é comandada de forma interina pelo técnico da base, José Chamó, que estreou com derrota no Argentino, perdendo para o Arsenal de Sarandi por 4-0. Com pouco tempo para trabalhar, Chamó vem utilizando o diálogo com o elenco para colocar suas ideias em prática. A cabeça tem muito que ver. El saber hacer las cosas dentro de la cancha, muchísimo. Entonces, necesitamos tiempo para trabajar, sí, pero no lo hay y en el fútbol hay que adaptarse. Hay que convencerse de que se puede llegar igualmente y salir a la cancha como se está y darlo todo, ¿no? Para o meia Leonardo Gil, essa troca de treinador na véspera de uma decisão não pode atrapalhar o desempenho da equipe. Lo que está pasado se deja atrás. Hoy vino un técnico con jerarquía para ayudarnos, para tratar de salir de esta situación que tenemos en el torneo, pero como siempre digo, estos partidos son especiales, Central siempre sabe de qué manera jugarlos, así que trataremos de hacerlo de lo mejor. No jogo da ida em Rosário, empate em 0-0 com o Tricolor. A equipe argentina, além da vitória, tem a vantagem de jogar por empate com gols para avançar na competição. El partido hay que jugarlo y hay que salirlo, como te digo, a proponer lo nuestro, pensando en pasar y más allá del resultado que está ahora. Ô Flávio, a equipe você falava, né? A gente falava aqui da fragilidade do Rosário. Os caras estão lamentando a ausência do Tóbio, né, que era do Palmeiras, aí foi contratado na época que veio aquela leva de argentinos. Ele ainda pertence ao Palmeiras, com uma lesão muscular, ele acabou sendo cortado e o pessoal do Rosário lamentando a ausência do Tóbio, para demonstrar a fragilidade. A situação está tão complicada lá que se aventou a possibilidade, o Bausa é um deus lá no Rosário Central, né, pela história que tem no clube, e ele poderia ser o técnico, mas acabou não acertando, e aí o Rosário falou, ó, termina o campeonato argentino, termina a temporada com o interino, já entendendo que a Sul-Americana já ficou para trás, e aí depois começa o planejamento para a próxima etapa do campeonato argentino. Então, é o que a gente falou aqui, é um adversário muito fraco, muito frágil, mas todo cuidado é pouco, porque se trata do futebol argentino, um futebol aguerrido, futebol de pegada. É a única chance que tem o Rosário de aprontar uma surpresa para cima do São Paulo. E, além de tudo, responsabilidade do São Paulo, né? Claro. Então, todo mundo lá sabe disso, sabe quem está enfrentando. Então, se o São Paulo tomar um gol, por exemplo, que o desclassifica se não fizer 2 na sequência, é um pepino. É outro lado que o São Paulo tem que também ver como é que fica o poder de reação da equipe. Enfim, é teoricamente um jogo bem tranquilo em que pesa enfrentar uma equipe argentina. E só para não confundir a cabeça do torcedor, Michele, na Copa do Brasil acabou aquela história do gol
com peso dobrado aí, ou um peso maior fora de casa. Na Copa do Brasil isso acabou. Na Sul-Americana não. Na Sul-Americana, ou seja, 0-0 lá, empate com gols aqui, vale a classificação para o time argentino. Então por isso que o Flávio lembrava bem aqui. Se o São Paulo sofre um gol, aí só a vitória interessa, porque qualquer empate com gols classifica o Rosário Central à próxima fase. Bom, a enquete de hoje segue falando do tricolor eliminado nas semifinais do Paulistão e na quarta fase da Copa do Brasil. A gente quer saber o seguinte: Diego Aguirre corre risco de demissão no São Paulo com uma possível eliminação para o Rosário Central? Ah, não, né? Ele acabou de chegar, gente. Ele nem conhecia o Carille. Dê sua participação. Da cabeça de diretor e de fraude de Nenê, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Mas de juiz, né? Seria um absurdo completo. Não, né? absurdo. Seria um absurdo a demissão do Diego, mas também será um vexame muito grande caso o São Paulo não avance. Mas não acredito que isso aconteça, não. E aí, Flávio, corre risco Aguirre? Eu nunca ouvi falar disso. Mas, deixa eu ver se tem alguém pendurado. Tem o Jair Ventura, né? Porque a gente procura sempre, de um modo geral, estou falando programa esportivo em geral. Como se fala pouco de futebol, se conhece pouco de futebol, a gente procura temas. Então, do Jair acho que não colou muito, e o Santos também não tem a minha repercussão. Como não dá para falar em derrubar o Carille nem o Roger, então levantou-se essa história. É claro que do Leco qualquer coisa pode vir, mas até pro Leco acho que seria um pouco demais pensar num negócio desse. Bom, daqui a pouquinho, às 7h30, o Palmeiras começa a disputar a Copa do Brasil contra o América Mineiro. Para esse duelo, o time paulista quer se manter como o melhor visitante do país. Acompanhe na reportagem de Adriano Dolfi. Logo mais no estádio Independência, em Minas Gerais, o Palmeiras inicia a sua caminhada na Copa do Brasil 2018 contra o América Mineiro. Visitante indigesto nesta temporada, superando diversas equipes fora de casa, o lateral direito Marcos Rocha sabe que o Palmeiras não terá facilidades contra a equipe mineira. Pelo que a gente vem acompanhando no Campeonato Brasileiro, a equipe que está bastante equilibrada, né? Apesar do último resultado ter sido expressivo, a derrota para o Vasco, mas é uma equipe que dentro de casa tem o controle de bola, procura jogar bastante, tem uma equipe bastante veloz. Então a gente não vai ter um jogo fácil. Acho que a gente tem que entrar sério, respeitar bastante o América e aproveitar as oportunidades. Sobre ser esse visitante indigesto aí que o Palmeiras tem sido, só perdeu para o Corinthians até agora fora de casa. Qual que é a receita disso? O que tem que ser feito para chegar e causar essa indigestão tão grande? Acho que a gente está conseguindo assimilar tudo que o Roger vem nos pedindo quando vamos jogar fora de casa, né? A estratégia desse último jogo deu muito certo. Em 3 dias ele conseguiu fazer que todo o grupo entendesse o que ele pediu, e o resultado foi a vitória, né? Com bastante dedicação por parte de nós jogadores também, porque a gente sabe que buscar pontos fora de casa é importante para o brasileiro. Bom, acho que o Palmeiras ele vem numa fase excelente, né? Tem conseguido grandes resultados fora de casa. Vamos ver quem o Roger vai colocar para jogar hoje, mas ele deve colocar o máximo que ele puder em termos de nível de jogador. E o América, ele é um time... Tem uma coisa legal do América, é o time que está há mais tempo com o treinador, bem em cima dessa história. O Anderson Moreira está lá já há 2 anos e pouco. Então isso é um ponto para o América, mas o Palmeiras está muito bem. Não acredito em surpresas. O Palmeiras já vai conseguir um resultado até tranquilizador já em termos de classificação para a próxima fase. Não tem como negar, o Palmeiras entra como favorito contra o América, mesmo jogando fora de casa, né? Até porque fora de casa os números do Palmeiras do Roger são espetaculares, tem quase, ou mais até de 80% de aproveitamento, só tem uma única derrota em 14 jogos, se não me falha a memória, então o aproveitamento é muito bom, deve encaminhar a classificação hoje. Não é? Isso é muito importante para um time que entra, não participa de 3 competições importantes, como Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Palmeiras briga por título em 3 competições importantes, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil. Então é importante, né? O Palmeiras já encaminhar bem a classificação, porque aí fica com margem para o jogo da volta, um jogo mais tranquilo em casa, claro. E deve colocar até por isso aquilo que tem de melhor. Pensando já, é inevitável não pensar, ninguém vai confirmar, mas já se pensa no clássico do Corinthians no final de semana, mas o Roger vai colocar em campo aquilo que tem de melhor, e aquilo que tem de melhor, às vezes nem é sempre o que vem jogando. O Palmeiras tem um elenco fantástico e por isso hoje, para mim, o Palmeiras será uma grande surpresa se não voltar com vitória lá de BH.
Bom, a gente segue falando do Palmeiras, que entrou nesta quarta com um mandado de garantia no STJD para que o órgão obrigue o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo a julgar o caso da final do Paulistão, no qual o Verdão alega interferência externa na arbitragem de Marcelo Aparecido de Souza. Semana passada, por meio de seu presidente Antônio Olim, o TJD recusou o pedido de impugnação do Palmeiras, alegando que o clube havia perdido o prazo para reclamação, fato que o Verdão nega veementemente. Então, a medida palmeirense de forçar que o TJD julgue o caso é importante, já que sem uma decisão sobre isso, o clube não pode recorrer da decisão ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E segue essa confusão. Mas porque Palmeiras... são cartas marcadas, né? O tribunal daqui, ele arrumou um jeito de tentar evitar que o Palmeiras faça alguma coisa. Ninguém discute se tem mérito. É assim, os tribunais de futebol, o STJD, eles são tudo pau mandado. Aí o presidente, ou quem de interesse, fala assim, olha, agora vocês vão lá e justifiquem isso, eu quero que aconteça isso. Então não importam os fatos. E dessa vez acharam um jeito de dizer que perdeu o prazo e tal, porque não dá para dizer que não houve interferência externa. Isso é claríssimo. Palmeiras tem que continuar brigando. Se o STJD entrar no esquema, vai para a FIFA, vai para onde for. Tem que provar que houve, porque houve. Isso não tem nada a ver com o futebol. Acho que o Palmeiras não está se importando com o Paulistinha. O problema é não fazer papel de otário. Assim, o que o Flávio disse tem total razão, só que eu faço aqui um pequeno parênteses referente à ideia e à intenção do presidente do Palmeiras. A gente sabe que há um aspecto político, o Palmeiras vive um problema político lá, o Gagliotti está jogando muito, mas jogando demais para a galera, é para justificar para a torcida, porque ele até então, a decisão do Paulista era um presidente omisso, e ter perdido a decisão dentro de casa, a batata dele assaria, e aí foi uma forma de se jogar para a galera, não, estamos aqui, vamos brigar e tal, para dar uma acalmada no âmbito político do Palmeiras. Então, eu poderia comungar 100% com o que disse o Flávio, entendo que esse é o caminho, acho que alguma coisa precisa ser feita, existe essa interferência externa, não foi só no jogo do Palmeiras, ela acontece a todo instante, o próprio Palmeiras já teve interferência externa em outras oportunidades, mas a minha crítica aqui vai nesse momento que o Palmeiras se posiciona e está se matando em cima desse momento, muito mais pelo aspecto político e não pela própria camisa do Palmeiras. Se for por isso, não faz mal. O importante é ir para cima dos caras. O Palmeiras é muito maior que federaçãozinha, CBFzinha, essas porcarias todas aí. Eu tenho muita esperança que nessa briga aí surja uma ideia de uma liga e acabe logo essas porcarias. 2 partidas movimentaram a rodada de ontem no Campeonato Brasileiro da Série B. Veja os gols. Depois de perder o derby para a Ponte Preta no último final de semana, o Guarani voltou a vencer na Série B. Bruno Nazário fez o gol da vitória do Bugre. A equipe de Campinas ganhou 8 posições na tabela e agora está em 8º lugar. Quem também deu um grande salto na classificação foi o Curitiba, que venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. O gol de Ansassi tirou o Coxa do 7º lugar, colocando a equipe no G4 da Série B. O Atlético Mineiro está eliminado da Copa Sul-Americana depois de perder do São Lourenço no jogo de ida por 1-0. Ontem o Galo não foi bem e ficou no empate em 0-0 na Arena Independência. Veja os gols das outras partidas. A gente segue falando de futebol internacional. Ontem o PSG fez valer o favoritismo contra o Les Herbers. É assim que fala, Flávio? Les Herbers. Les Herbers. E conquistou a Copa da França. A nota triste ficou por conta de uma lesão de Daniel Alves, que sofreu um entorse no joelho direito e precisará ficar 3 semanas de tratamento para ver se precisará de uma cirurgia ou não. Olha, a conquista tranquila, era de se esperar mesmo, né? Os tombas gigantes, eles vão até certo ponto, mas é quase impossível ganhar uma partida dessa. A história do Daniel Alves é complicada, porque o Brasil não tem um substituto à altura, não. O Fagner daria conta? Daria conta, mas o nível é diferente. O Danilo daria conta? Daria conta, mas o nível é diferente. Inclusive, taticamente, o Tite tem muita restrição ao Danilo. Ele acha o Danilo não muito inteligente, para sermos elegantes, né? Então, o Brasil disputaria a Copa com o Fagner. Fagner é mau jogador? Não. Mas para a Copa, para quem teria Daniel Alves, entende? É uma perda.
É impossível ganhar a Copa com o Fagner? Claro que não. Claro. Por isso ganhou várias coisas. E o Daniel Alves quer justamente evitar a cirurgia, porque se eu tiver a cirurgia, ele não pode ir para a Copa. Então, não dá e é um jogador difícil de ser substituído. Na esquerda, o Brasil tem um excelente lateral, mas é mais fácil substituir. No caso do Daniel, acho que vai cair muito o nível da seleção brasileira por aquele lado. E ele não é um simples lateral, né? Ele ajuda na preparação, está acostumado a jogar com o Neymar. Mas, enfim, aí são contingências do futebol. Não tem o que fazer. Se tiver machucado, não vai dar. Não tem jeito. É um dos líderes do grupo do Tite, né? É um jogador que vai fazer muita falta, caso se confirme a ausência dele. Mas o Dr. Lasmar já foi, inclusive, para a França para acompanhar de perto a recuperação do Daniel Alves. E há uma possibilidade, ainda que remota, da indicação de um quadro cirúrgico. Mas o próprio Daniel, daquilo que a gente sabe, vai tentar tirar essa possibilidade. É tentar um trabalho conservador, e a ideia inicial é que ele fique de fora dessa preparação que vai acontecer na apresentação em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e de fora dos 2 próximos amistosos. A convocação sai dia 14 e aí eu tô com o Flávio, né? A seleção brasileira já teve o Zé Carlos Papagaio, jogava no São Paulo numa lateral direita. Mas espera um pouquinho, a convocação sai segunda-feira. Segunda-feira. É a da Copa? É a da Copa, já é oficial. Então, mas aí o Tite não tem que definir, já tem que pôr... Não, ele pode dar, tem uma lista de 40 nomes, ele pode pôr. Ele pode vai colocar o Daniel, vai colocar o Daniel, e aí vai aguardar. Agora é assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acompanhei muito o drama do Zico em 86. Estou falando de Zico, tá? Zico, bem mais do que o Daniel, que é um ótimo jogador, mas não dá para comparar com o Zico. E foi uma luta, foi um desespero. Naquela época os jogadores e os jornalistas eram amigos. Então foi uma coisa desesperadora, a gente sofria junto e tal. E o Zico foi. Mas... ele perdeu o pênalti, não teve? Não foi só porque perdeu o pênalti, ele não estava inteiro, ele ficava no banco. Então, cara, se for, é melhor que vá quem esteja realmente bem. Melhor uns 100%. Se o Daniel tiver 50%, vai o Fagner, vai o Danilo, o Rafinha. Vai alguém que pode levar. Não tem o talento dele. Tá bom, mas tem a condição física. São 7 jogos, é muito rápido. Não dá para você levar um jogador mais ou menos. A menos seja assim, primeira fase não dá, no 4º jogo ele entra voando. Aí ok. Eu acho que essa é a engenharia que o Tite precisa fazer num caso como esse. E a conta que eles fazem é exatamente na fase de preparação em Teresópolis, o Daniel Alves ficaria fazendo a recuperação, já com a seleção, não participaria dos 2 primeiros amistosos antes da Copa do Mundo, amistosos que já estão confirmados, e aí depois entraria na fase aguda, já chegando à Copa do Mundo em condição. É isso que espera o Tite para confirmar a convocação. O Tite pode tirar ele a qualquer momento, então? Porque ele vai ficar lá em Teresópolis. Não, vai chegar uma hora que ele vai ter que definir os 23. Porque ele vai... Então, é isso mesmo. Ele vai... Nessa lista de segunda, não. Mas depois vai ter um momento, eu não sei exatamente quando, mas há um momento bem pertinho da Copa, que aí são aqueles... Porque tem que até chamar uma outra pessoa. Bom, já vai estar lá outra pessoa, provavelmente. Na verdade, está a lista, né? Ele vai chamar 23, tem a lista. 23, você pode trocar num determinado... Você indica 40. No caso de uma necessidade de troca, você tem o excesso dos 23 jogadores. Bom. Agora a gente vai falar de vôlei feminino. Com o retorno de atletas importantes, a seleção brasileira se reuniu aqui em Barueri para se preparar para a disputa da Liga das Nações e do Mundial da categoria. Acompanhe com Fernando Gavini. Dani Lin chega ao treino da seleção brasileira trazendo no colo a pequena Lara, nascida há apenas 2 meses. Logo chega Jaqueline com Arthur, de 4 anos. É esse o clima da seleção brasileira. As mamães mais experientes ajudam a de primeira viagem. Me juntei a elas na segunda-feira e daí cheguei com a Lara, óbvio, e ninguém queria saber de mim, só queria saber da Lara. Mas aí a Jaque já vem, como é que você tá? E toda hora pergunta como é que eu tô. Aí todo dia que eu não chego de manhã aqui, aí conseguiu dormir essa noite e tal. Então é só troca de informações, de dicas, né? Mas o retorno às quadras ainda será gradativo. Dani Lins está se readaptando aos movimentos de jogo. A ideia é prepará-la para o Mundial, que será disputado no final de setembro no Japão. Tá sendo difícil porque tem que correr, e ser muito tempo sem correr, e o toque na bola, meu trapézio já tá doendo muito, mas eu superando qualquer dor para poder voltar logo. Assim como Dani Lins, Thaisa também está sendo preparada para estar bem no Mundial, mas os motivos são diferentes. Depois de sofrer uma gravíssima lesão no joelho no ano passado, a meio de rede ainda está sem ritmo de jogo. Eles estão tendo um cuidado muito bacana comigo, eu só tenho que agradecer toda a comissão, o Zé principalmente, porque ele está tendo esse cuidado de calma,
vai dar certo, você teve uma lesão muito grave, você precisa ir passo a passo. Eu tô com você, vai no seu tempo. Com Dani Lins e Thaís ainda recuperando a melhor forma, o Brasil terá na Liga das Nações praticamente o mesmo time que no ano passado venceu o Grand Prix, antigo nome da competição. A diferença é que Gabi está de volta à seleção, no lugar de Natália, que voltou da Turquia, onde defende o Fenerbahçe com uma grave lesão no joelho. E além disso, há um reforço experiente, a bicampeã olímpica Jaqueline, agora em nova função. Ela vai jogar de líbero na seleção. É uma função completamente diferente que eu fiz minha vida inteira. Você sair de tudo isso de uma hora para outra e fazer outra função completamente diferente, eu acho que eu estou tendo que trabalhar minha cabeça diariamente, primeiro aprender, né, com as próprias líberos que eu tenho aqui ao meu lado, sugar o máximo delas para que no futuro realmente eu possa pensar em alguma coisa assim mais líbero. O planejamento está feito. O objetivo principal é a conquista do Mundial, único título que falta para o Brasil. Até lá, José Roberto Guimarães conta com Jaque adaptada à nova função, com Dani Lins, Thaís e Natália recuperadas, e não fecha as portas para pelo menos mais 2 reforços experientes. A gente acabou ainda perdendo algumas jogadoras importantes ao longo do caminho, foi a Fabiana e Fernanda Garay, mas que ainda a gente não desistiu, né? Eu acho que são jogadoras que têm condições, estão atravessando um ótimo momento e que a gente espera que elas sintam novamente essa vontade de vestir a camisa da seleção e ajudar a seleção brasileira, que esses são momentos importantes, principalmente campeonatos mundiais e Olimpíadas. Liga de Basquete Feminino. Ontem, Uninassal e Sampaio Basquete começaram a série para ver quem será o finalista da competição. Jogando em Recife, o time do Uninassal foi surpreendido pela equipe do Maranhão e acabou derrotada por 83-73. As duas equipes voltam a entrar em quadra no próximo domingo, dessa vez com o mando do Sampaio às 3 da tarde e com transmissão aqui da TV Gazeta. Uma nova vitória dos maranhenses já garante a equipe na decisão do torneio. E a gente volta a falar da Copa do Brasil. Flamengo e Ponte Preta decidem amanhã no Maracanã uma vaga para as quartas de final. O repórter Adriano Dolfi esteve em Campinas acompanhando a preparação da Macaca. Confira. Clima excelente no elenco da Macaca. A vitória no derby ainda é comemorada, classificada como um divisor de águas na temporada. Foi incrível, algo que eu vou me lembrar para sempre e, sem dúvida, vamos tirar como divisor de águas para a sequência da competição, porque precisávamos de resultado. Eu já vinha falando isso há umas 2 semanas, que a gente estava tendo até um desempenho bom, podendo sempre melhorar, mas estava tendo um desempenho bom e não estava tendo resultado. Então, dessa vez tivemos um desempenho muito bom, ao meu ver. Acho que até poderíamos ter feito um placar mais elástico. Eu acho que esse derby, como a gente falou, foi um divisor de águas, né? E acho que daqui para frente, né, com toda a humildade, com pés no chão, sem baixar a guarda, eu acho que tem tudo para a gente deslanchar aí, principalmente na Série B. E o vídeo do lateral Ourinho no pós-jogo, ainda no vestiário do Brinco de Ouro da Princesa, viralizou nas redes sociais. Aqui é ponte, respeita! Abaixa a bola, nunca tive você jogando em lugar nenhum. Não treme não, neném! Não treme não, neném! O Ourinho, cara, o Ourinho é uma figura, cara. Vocês vão ver durante o ano, tem muita coisa por vir ainda. Ele é uma figura, cara, meio maluco. Mas justamente o Ourinho, por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, vai ficar de fora da partida contra o Flamengo nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. A Macaca precisa reverter a derrota no jogo de ida por 1-0 para continuar sonhando com a Copa do Brasil. Mais uma decisão para nós e eu acho que eles têm uma pequena vantagem, né? Acho que eles têm um peso, né? Uma grande equipe e acho que a gente vai quietinho para lá fazer um grande jogo, fazer o nosso melhor, né? E tentar surpreendê-los. É com esse intuito que vamos, com essa força, porque 1-0 é um jogo totalmente aberto. E pelo que a equipe apresentou nesse último jogo, a forma de jogar, o equilíbrio, a criação de jogadas e etc., a gente tem totais condições de ir lá e trazer a classificação. No
do Flamengo, o goleiro Diego Alves e o zagueiro Léo Duarte falaram da expectativa para o confronto contra a Ponte Preta. Nada como um dia após o outro. Em pouco mais de uma semana, o clima no Flamengo mudou totalmente. A tensão pela cobrança dos torcedores nos aeroportos ficou para trás e deu lugar à euforia e ao incentivo. O resultado disso veio em campo. O Flamengo está invicto a 8 jogos e lidera o Campeonato Brasileiro. A expectativa é manter o bom momento, mas agora em outra competição. Nesta quinta, no Maracanã, o rubro-negro faz o jogo de volta contra a Ponte Preta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da vantagem pela vitória por 1-0 no primeiro duelo, os jogadores esperam dificuldades e, por isso, o discurso é cauteloso. É um time cascudo, time que jogou fechado lá contra a gente, mas sabe explorar os contra-ataques, que tem jogadores rápidos nas beiradas. A gente tem que tomar muito cuidado com eles, evitar dar esses contra-ataques e, se aparecer a oportunidade, procurar fazer o gol. Da mesma maneira que a gente entrou para ganhar lá, eu acho que o segredo é entrar para ganhar de novo. Não pensar que esse resultado que a gente fez em Campinas é o resultado que vai fazer a gente passar de eliminatória. Então, eu acho que o pensamento da Copa do Brasil tem que ser esse. Como eu falei, a competição mais curta, que você pode chegar numa final mais rápido, mas tem as suas dificuldades por ser uma competição que faz, às vezes, o time que saiu perdendo ganhar no final e não dá espaço para os erros. Os erros têm que ser diminuídos e a concentração tem que ser dobrada. Amanhã, na Arena em Itaquera, Corinthians e Vitória decidem quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. O repórter Adriano Dolfo esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando o último treino do Timão. Confira! Boa noite, Michele. Agora há pouco, o técnico Fábio Carille definiu a equipe que vai enfrentar o Vitória, segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Confirmou os retornos de Balbuena, Rodriguinho e Romero, jogadores que não atuaram na partida contra o Ceará, empate por 1-1, também na Arena em Itaquera. A escalação está praticamente definida, com o Cássio no gol, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay, Gabriel e Maicon no meio-campo, no ataque, Pedrinho, Rodriguinho, Jadson e Romero. Lembrando que o Corinthians precisa da vitória para conquistar a vaga, já que no jogo de ida em Salvador, empate por 0-0. E a equipe vem de uma sequência negativa, não vence há 4 partidas nesta temporada. E além disso, ainda terá uma sequência das mais complicadas. No final de semana, clássico com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e na outra semana, partida contra o Deportivo Lara na Venezuela, partida decisiva, o Corinthians precisando da vitória para garantir a classificação na chave. O meia Rodriguinho falou sobre esse compromisso contra o Vitória, lembrando que no ano passado a equipe baiana foi até a Arena em Itaquera quando a equipe liderava o Campeonato Brasileiro e complicou bastante a vida do Timão, vencendo por 1-0. Cada jogo é uma história, né? Mas acho que vai ser bem parecido a forma como eles vão querer jogar aqui. Fechadinhos, né? Explorando contra-ataque, porque tem jogadores rápidos à frente. Foi basicamente o que fizeram naquele jogo. Acabaram fazendo gol no começo, se eu não me engano. E daí colocaram muita dificuldade, né? Se fecharam muito, fizeram 2 linhas de 4 com mais 2 caras na frente ali, dando poucos espaços para a gente. Então tivemos dificuldade realmente. Vamos tentar fazer com que a história não se repita, né? Atacar mais com responsabilidade, organizadinho lá atrás para não correr riscos. Tentar fazer o nosso gol para obrigar eles a saírem para o jogo, que daí nossos espaços e as nossas possibilidades vão aumentar muito. Um detalhe legal do Corinthians, Flávio, já vamos falar do jogo, mas é que quando a gente vem para uma coletiva, obviamente o Carille e os seus jogadores, eles tratam o jogo da forma tática. O Rodriguinho já vem sabendo o que o adversário vai fazer. E isso não é muito comum no futebol brasileiro, não. Vem aquele papo, não, porque jogo em casa, jogo difícil, não. Então isso mostra, até uma resposta, por que desse Corinthians tão eficiente? Porque é um trabalho muito sério, é um trabalho competente. Longo. Não é? Trabalho longo. Tá assim. E um discurso que os jogadores compram e entendem.
Então a coletiva de um técnico e de um jogador dentro do Corinthians, no caso do Carille e os seus atletas, ela é muito parecida. Os jogadores sabem o que vem pela frente, que tipo de vitória vem pela frente. O Carille disse na partida de domingo, depois do jogo contra o Ceará, na coletiva, exatamente o que disse o Rodriguinho. Será uma grande surpresa se o Vitória do Mancini se aventurar, se atirar, vai deixar o Corinthians fazer o que ele não gosta de fazer, que é propor o jogo, vai especular, né, entre aspas, dentro da partida, como fez o ano passado. Então, esse é o desenho do jogo. E aí a gente parte diretamente para o jogo, sabendo que será uma partida dificílima para o Corinthians. E mais do que a partida difícil, a semana e a sequência, como mostrou a reportagem, é muito importante. O Corinthians joga a vida na Copa do Brasil, tem clássico contra o Palmeiras, depois da final do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras. E aí tem Copa Libertadores da América, e a gente sabe que o Corinthians não tem um elenco de grande quantidade de jogadores para estar forte nas 3 competições, além dos que já estão lesionados. Então, a semana do Corinthians, olha, vamos ver o que vai dar para tirar daí, viu? Eu falei com o Carille, acho que foi ontem, e eu perguntei como é que tá, né? Porque claro, não é normal que o Corinthians tropeçar tanto, né? Disse, olha, momento difícil, fase difícil, mas ele tá tranquilo, o trabalho tá bem sob controle, porque às vezes escapa, né? Até na vida da gente, é normal. Às vezes quando você fala, nossa, gastei demais, né? Ou comi demais, ou enfim, a gente escapa. E ele disse, não, tá tudo tranquilo, tá sossegadinho, e que é um momento de ajeitar. Aquilo que você falou, não tem tanta gente assim. A própria chegada do Roger, que está fora da Copa do Brasil, já jogou pelo Inter. Mas é também uma nova adaptação do time, um novo momento de jogar. E é muito isso, né? Quando a gente fala trabalho longo, é longo porque vem desde o Tite, né? Desde o Mano, na verdade. Exatamente. Quando o time caiu para a 2ª divisão, começou-se um projeto, com o Antônio Carlos como gerente de futebol, depois veio o Mano, né, que era o técnico, aí Tite, aí quando o Mano saiu, foi Mano, Tite, depois eu não lembro, foi o Adilson um pouquinho, depois voltou Tite outra vez. Cristóvão, Oswaldo, mas aí o Carille passou teve uma passagem. Mas sempre, basicamente, grosso modo, Mano, Tite e Carille. Sim. Então é um trabalho longo, e né? O Carille, acrescentando os nomes que você falou, o Carille sempre fez parte desse grupo. Foi o Mano que o levou para lá na primeira vez, ou seja, é um trabalho que as pessoas se entendem, sabem o que se quer, né? Bom, para falar 3 coisas para os nossos telespectadores. Está tudo agora no site gazetesportiva.com, tudo que eu vou falar. Está rolando já o pré-jogo lá no site de América Mineiro e Palmeiras, com várias informações. Parece que a pressão agora em cima do Lucas Lima vai ser muito maior com a saída do Moisés, escreve o nosso setorista aqui. O pessoal está pedindo Guerra, está pedindo Ioran no lugar dele. Então, entra lá para conferir esse pré-jogo, muita informação de bastidores. Segunda informação. Paulo Henrique Ganso pode estar chegando ou no Santos ou no São Paulo. Ele fez um post enigmático na internet, junto com o empresário, falando que o melhor está por vir. Então, os são paulinos e santistas estão ansiosos. E Neymar pode também estar indo para o Real Madrid pela transação de 1 bilhão... 1 bilhão e quanto? De reais, é isso? 1 bilhão de reais. Então, tudo isso, quer saber... 1 bilhão de reais? 1 bilhão de reais. Deve ser mais, porque 1 bilhão de reais custou para o PSG. Não, custou para o PSG 878... Que foram 222 milhões de euros. 222 milhões de euros, que dá 815 milhões. É isso? Na época, né? Então, chegaria aí a 1 bilhão de reais. E quem está tecendo tudo isso, tem um amigo dele que foi na casa dele aqui no Brasil, tirou foto com ele, que é jogador do Flamengo, mas que já está fechado com o Real. O Ronaldo Fenômeno, porque vocês lembram que o Neymar chegou a treinar lá no Real uma época. Quando ele começou, quando ele era criança, ele foi o primeiro para lá. E depois acabou indo para o Barcelona. Então... Há quem diga que quem comprou o Neymar foi o Real Madrid. E aí ele passou pelo PSG. Para dar uma limpada. Não é limpada, é aquela história do... Na imagem. Não é a história do... É a história do fair play financeiro. Entendeu? Não tinha dinheiro suficiente. Não dava para o Real Madrid contratar que a conta não fechava. Então ele ficou 1 ano no PSG, que por causa disso emprestou o Mbappé, mas você vê que aí já tudo se encaixa. O Mbappé pega o lugar do Neymar, o Neymar vai para o Real e fecha a conta. E é isso. Então essa seria uma transação cinematográfica, mas na Espanha, quem é Real, quem é Barcelona. E as rádios de Madrid deveriam odiar o Neymar, mas elas falam muito bem dele.
é um fantagista, é um não sei o quê. Então você começa a ter sintomas de que ele não tem a menor rejeição em Madrid. O que já não é normal para o jogador do Barcelona. Então, aguardamos. Não tivesse algo encaminhado, é o que eu quero dizer, a conduta seria outra, obviamente. Pau nele, né? Pô, uma das principais estrelas do Barcelona, o cara endeusado em Madrid pela imprensa, tendo essa rivalidade. Ele, é claro, exatamente. E, aliás, essa informação do Neymar está na capa no Jornal de Madrid, de hoje, que a gente pegou lá no site Gazeta Esportiva. Olha, bochicho tem, se vai fechar a gente não sabe. Isso não é invenção. Isso é o que está rolando nos bastidores de verdade. Vai fechar? Lá na Europa. E com todo o respeito que o PSG nos merece, né? Neymar e Real. Aí seria Neymar e Ronaldo? Neymar e Real é um casamento que tem muito mais a cara do que Neymar e PSG, né? Eu não tenho a figurinha do Neymar, tenho a do Cristiano Ronaldo. Bom, vamos seguindo, né? Vencer para esquecer de vez o vexame na goleada do último final de semana para o Grêmio, 5-1. Essa missão é a do Santos, que recebe amanhã na Vila Luverdense pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Repelé acompanhando o treino do Peixe. O Santos ainda tenta se recuperar da dura goleada de 5-1 sofrida para o Grêmio no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. A chance de aliviar a crise, o Peixe terá nesta quinta-feira contra o Luverdense na Vila Belmiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para o lateral esquerdo Dodô, a derrota em Porto Alegre foi um ponto fora da curva. O Santos não perdia por 4 gols de diferença desde a final do Mundial de Clubes de 2011 contra o Barcelona. Nesta temporada, as piores derrotas até então tinham sido 2-0 para o Real Garcilasso pela Libertadores e 3-1 para o São Bento pelo Campeonato Paulista. Em 2018, em 24 partidas, o Santos levou 25 gols, uma média pouco superior a 1 por partida. O lateral direito Vitor Ferraz deve ser a grande novidade do Santos para a partida desta quinta-feira contra o Luverdense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador não atua desde janeiro, quando sofreu uma luxação no ombro em partida válida pelo Campeonato Paulista contra o Ituano. Ele já voltou às suas atividades normais, aos treinamentos, mas nas últimas 7 rodadas ficou no banco de reservas, enquanto Daniel Guedes foi o titular da posição. Outra modificação que pode acontecer é a entrada de Vitor Bueno no lugar de Léo Cittadini. Se as modificações forem confirmadas, serão as primeiras depois da dura derrota sofrida pelo Santos por 5-1 para o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no último domingo. O Santos não vence há 2 partidas, são 2 derrotas consecutivas e dos últimos 4 jogos o Peixe só venceu um jogo. O provável Santos para enfrentar o Luverdense nesta quinta-feira será Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Alisson, Jean Mota e Vitor Bueno, Eduardo Sacha, Rodrigo e Gabigol. Do CT Rei Pelé, Fernando Gavini. Tá aí, né? É tudo o que a gente espera em relação ao que pode acontecer dentro da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, melhor dizendo. O Luverdense é um adversário a ser batido. Né? Dá pra ganhar do Luverdense. Mas vem machucado desse 5-1. Então, por isso que ele não pode vacilar amanhã, né? A gente sabe o que pode ter um peso, né? Ou seja, é obrigação, 2 camisas. Santos e Luverdense. Vai dar Santos. Agora, como vai reagir o Santos, quer dizer aonde? Como vai reagir o Santos depois da paulada que levou na cabeça? Tá tonto ainda. E a pressão lá dentro você sabe que é grande. Mas futebol, Garrafa, ser rodado como a gente aqui, e, cara, tem que riscar e vambora. Segue a vida, fazer o quê? Não adianta. Se tivesse vencido por 5-1 do Grêmio, também, vida que segue. É o momento de sentir se o Jair tem mesmo, se o grupo tá. E eu acho que tem que estar, não é esse resultado que vai... Se eu tomasse uma paulada de 5-1, eu queria o próximo jogo jogar com o Luverdense na minha casa. É óbvio. É legal, é um bom adversário. Pior se você pega uma bucha, bom, agora vai jogar com o Flamengo no Rio. E se você, aí o Palmeiras na Arena. Se você temer jogar o Luverdense em casa depois de um jogo como esse, aí não dá pra ficar. Porque aí a coisa não tá legal, não. Mas entendeu? Então é um adversário bom pro Santos recuperar. Se tinha um adversário pra enfrentar... É um time legal, é um time bom. Ele tem suas limitações financeiras, mas ele é um time bom. E o trabalho do Jair nem começou, cara. É outro dia, dia. Vamos devagar, senão não vamos ter futebol nunca. Bom, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para o seu Antônio Teixeira, cruzou comigo hoje no shopping. Ele é corintiano, fã do Gazeta Esportiva. Um beijo para o senhor, obrigada pelo carinho. E a gente vai para o resultado da nossa enquete. O Diego Aguirre corre risco de demissão no São Paulo? Com uma possível eliminação aí para o Rosário Central? O que
Deu o quê? Sim! 52% dos votos. O povo gosta também de ver o circo pegar fogo. Brincadeira, uma coisa. O pessoal apaga incêndio com gasolina. Não, não pode, né, Garrafa? Mas aí também, na enquete, muita gente que não é São Paulino acaba votando no sim. Não. O que puder jogar de pressão pro adversário... Sempre é bom. O rival joga, não tem jeito, né? Isso acaba sendo muito reflexo nessas pesquisas aí. E olha, domingo o programa Mesa Redonda estará imperdível com a cobertura completa do clássico, que não vai passar na televisão, só no pay-per-view, e você vê tudo no Mesa Redonda. Uma de primeira, hein, Michele? O Palmeiras está preparando adesivos lá também, tá? Vai adesivar. A Ponte Preta adesivou do Guarani. Vai adesivar. Isso é moderno, isso aí não tem problema. Adesiva, mas depois tira o adesivo. Vai adesivar. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Bom, no encerramento do Gazeta Esportiva hoje, a gente homenageia o cantor e pianista Billy Joel. Esse é o quê? Ele está completando hoje, ele está vivo. Tá, graças a Deus. Hoje, 69 anos. Que beleza, olha que beleza. E ontem foi minha avó, hein? Com 82, vó. Eu vou falar todo dia. Anteontem foi minha avó, com 82. Vó, beijão, te amo, tô com saudade, vó. Eu vou te dar um abraço, vó. Te amo. Eu não fui ver ela, ela tá resfriada. Olha, não faça isso. Vó, tá em débito, hein? Não adianta, não. Vó, você é tudo pra mim, dona Shirley. Pessoalmente. Um beijo, dona Shirley.